Que tipo de país é o Sudão? O Sudão é o 10º país mais pobre do mundo. Em 2024, o produto interno bruto do Sudão era de cerca de 29 bilhões e 790 milhões de dólares americanos, e seu PIB per capita era de aproximadamente 594 dólares americanos, ocupando o 10º lugar no ranking mundial. A proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza é de cerca de 32,9%, ou seja, aproximadamente um terço dos sudaneses vive com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. Muitas partes do país ainda dependem do transporte tradicional com camelôs para buscar água. A taxa de cobertura de eletricidade em áreas rurais é inferior a 30%, o que é muito menor do que nas áreas urbanas. É o único país do mundo sancionado pelos 5 principais atores internacionais: Estados Unidos, União Europeia, União Africana, Liga Árabe e Nações Unidas, mesmo em períodos sem guerra. O mercado de carne humana no Sudão é ativo, e o tráfico de pessoas com baixa taxa de resgate ainda ocorre em algumas regiões. A tradição do tráfico de escravos mantém influência residual em certas tribos. O Sudão é frequentemente classificado como um dos países com a governança mais fracassada do mundo e é conhecido como a catástrofe silenciosa esquecida. Desde abril de 2023, uma grave guerra civil eclodiu no Sudão, com duração de 26 meses, resultando na morte de aproximadamente 29.700 pessoas e no deslocamento de mais de 13 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população total. Entre essas, 7 milhões de pessoas são deslocadas internamente, mais de 4 milhões e 900 mil atravessaram fronteiras em busca de refúgio, e 25 milhões e 600 mil pessoas enfrentam grave insegurança alimentar, representando 51% da população nacional. 4 milhões e 900 mil mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos estão gravemente desnutridas. O sistema de saúde entrou em colapso. Mais de 80% dos hospitais do país deixaram de funcionar. A taxa de vacinação caiu para 23%, e a mortalidade materna aumentou em 182%. A epidemia de cólera se espalhou para 88 regiões em 12 estados do país, com quase 60 mil casos acumulados e mais de 1.500 mortes. O déficit fiscal atingirá 820 milhões de dólares americanos em 2024, enquanto a dívida pública total representará 344,4% do produto interno bruto, e a dívida externa corresponderá a 348,5%, ocupando o primeiro lugar na África Oriental. A moeda sofreu uma forte desvalorização, e a taxa de câmbio das amêijoas sudanesas em relação ao dólar americano despencou 580% em 2 anos. A taxa de desemprego entre os jovens ultrapassou 60%, e 15 milhões de mulheres enfrentam crises extremas de sobrevivência e riscos de violência de gênero. Há uma enorme lacuna nos fundos de ajuda internacional, com a taxa real de chegada inferior a 30%. Devido ao crescente déficit fiscal, à desvalorização da moeda e à escassez de bens de consumo, a taxa de inflação ultrapassou 240%. Esta crise, conhecida como catástrofe silenciosa, aproximou-se ou ultrapassou o pior período da Guerra Civil Somali, tornando-se o desastre humanitário mais grave do mundo atualmente. O Sudão já foi o maior país da África, com uma área de 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Após a independência do Sudão do Sul, em 2011, sua área foi reduzida em cerca de 620 mil quilômetros quadrados. O Sudão tornou-se o 3º maior país da África, perdendo apenas para a Argélia e para a República Democrática do Congo. Atualmente, é o 15º maior país do mundo em termos de área territorial, logo após o México, e supera 85% das nações do planeta. Na lista dos países mais quentes do mundo, o Sudão sempre esteve entre os 10 primeiros. A capital, Khartoum, ocupa o 3º lugar entre as cidades mais quentes do mundo, com temperatura máxima superior a 50 graus Celsius, sendo conhecida como a fornalha do mundo. O Sudão implementa o sistema polígamo de IFU, no qual um homem pode se casar com até 4 esposas. Cerca de 35% dos casamentos no país são polígamos, e cada homem polígamo tem, em média, 2 esposas. O Sudão ocupa o 1º lugar na escala de criação de animais entre os países árabes e o 2º na África, perdendo apenas para a Etiópia. O número total de animais, incluindo bovinos, ovinos e camelôs, ultrapassa 100 milhões, e o número de aves é de quase 50 milhões. A contribuição econômica da pecuária representa cerca de 20% do produto interno bruto, tornando-se o 2º maior pilar da economia, atrás apenas das exportações de minerais. O Sudão possui 84 milhões de hectares de terras aráveis, o que representa cerca de 33% da área total do território nacional. No entanto, atualmente apenas cerca de 25% dessas terras, ou aproximadamente 21 milhões de hectares, são realmente desenvolvidas e utilizadas. Em 2023, os conflitos causaram o abandono de 4 milhões e 860 mil hectares de terras aráveis. Responsável por 80% da produção mundial de goma arábica,
O Sudão possui uma área de plantio de 5 milhões de hectares, com uma produção anual de apenas 60 mil toneladas. É também a segunda maior área produtora de algodão de fibra longa do mundo, atrás apenas do Egito, respondendo por 30% da produção mundial dessa variedade, com uma produção anual de aproximadamente 252 mil toneladas métricas. A produção de amendoim coloca o Sudão em primeiro lugar entre os países árabes e em quarto lugar no mundo. Já a produção de gergelim ocupa o primeiro lugar entre os países árabes e africanos, sendo responsável por 50% do volume global de exportação. O Sudão é ainda o terceiro maior produtor de ouro da África, atrás apenas de Gana e da África do Sul, com reservas comprovadas de 970 toneladas e mais de 150 depósitos descobertos. Em 2024, a produção foi de cerca de 64 toneladas, a exportação oficial foi de 31 toneladas, e as receitas cambiais chegaram a 1 bilhão e 550 milhões de dólares americanos. 90% da produção foi exportada para os Emirados Árabes Unidos. As exportações de ouro já representaram mais de 40% das receitas cambiais do Sudão, superando até mesmo o petróleo. O Sudão já foi um importante produtor de petróleo na África, especialmente no início dos anos 2000, quando as exportações de petróleo representavam mais de 80% da receita fiscal do país. No entanto, desde a independência do Sudão do Sul, em 2011, cerca de 75% dos recursos petrolíferos passaram a pertencer ao Sudão do Sul, e o próprio Sudão perdeu seus principais campos de petróleo, restando-lhe apenas refinarias e oleodutos de exportação. Apesar disso, o país ainda obtém lucro cobrando altas taxas de trânsito para o petróleo que passa por seu território, e o setor continua sendo uma das principais fontes de financiamento do governo. Além disso, o Sudão possui recursos minerais abundantes, como minério de ferro, minério de cobre e minério de prata. No entanto, devido a limitações tecnológicas e à escassez de investimentos, muitos desses depósitos ainda não foram explorados em larga escala. Em reconhecimento à importância nacional desses projetos, o governo sudanês imprimiu as imagens das 3 barragens na nota sudanesa de 100 barras. Então, que tipo de país é o Sudão? Olá a todos, bem-vindos à Geografia Global da FEI de hoje. Eu sou da FEI. Hoje, vou levá-los a explorar o Sudão, um país no nordeste da África conhecido como Reino do Deserto. Vamos explorar sua geografia, humanidades, economia social, história, cultura e cenário urbano em detalhes. A República do Sudão, também conhecida simplesmente como Sudão, está localizada no nordeste da África, no extremo leste do deserto do Saara, ao longo da costa do Mar Vermelho. O país tem uma área de 1.882.000 km² e uma população de aproximadamente 49 milhões e 400 mil pessoas, das quais 40% têm menos de 14 anos e 56% estão entre os 15 e os 64 anos, caracterizando uma população jovem. 40% do território é coberto pelo deserto da Núbia, e o litoral possui cerca de 720 quilômetros de extensão. O país faz fronteira com o Egito ao norte, com a Líbia, o Chad e a República Centro-Africana a oeste, com o Sudão do Sul ao sul, com a Etiópia e a Eritreia a leste, e com o Mar Vermelho a nordeste. O Sudão é um país multiétnico, cujos principais grupos étnicos incluem árabes, bejas, furs, nubas e negros. Os sudaneses arabizados representam cerca de 70% da população. A língua oficial é o árabe, mas o inglês também é amplamente utilizado. A maioria dos habitantes professa o islamismo, principalmente a vertente sunita. A bandeira nacional consiste em listras horizontais vermelhas, brancas e pretas, além de um triângulo verde. Esses elementos simbolizam, respectivamente, a revolução, a paz, os negros do sul e o islamismo do norte. Khartoum é a capital do Sudão e também o centro político, econômico e cultural do país. Seu nome significa comparação em árabe, pois a cidade está situada na confluência dos rios Nilo Branco e Nilo Azul, e o formato dessa junção se assemelha a uma comparação ou união. O Sudão é, atualmente, o país com o maior número de pirâmides do mundo, com mais de 220, superando com folgas aproximadamente 130 do Egito. A única múmia de ouro negro de um faraó africano foi desenterrada no Sudão. Ela pertenceu a um governante núbio, fato que derruba a antiga visão de que a Núbia era apenas uma vassala do Egito. Na verdade, o Sudão chegou a conquistar o Egito na antiguidade e estabeleceu sua própria dinastia de faraós egípcios. A China tem sido, há muito tempo, o maior parceiro comercial do Sudão e também sua principal fonte de investimentos. Os 3 maiores projetos de conservação de água do país, a represa Merov, a represa Roseres e o projeto hidrelétrico de Aper Atara, foram todos construídos por empresas chinesas. A represa Merov é o maior projeto hidrelétrico da África e foi aclamada pelo ex-presidente sudanês Omar al-Bashir como a pirâmide do Sudão no século XXI. Com 9,7 quilômetros de comprimento, ela possui 3 vezes o tamanho da represa das Três Gargantas. É composta por 3 cidades,
a tradicional cidade de Khartoum, na margem sul, a cidade industrial de Khartoum Norte, na margem leste, e Omdurman, densamente povoada e vibrante, na margem oeste. Os três locais são conectados por pontes que formam a área metropolitana de Khartoum, com uma população de mais de 6 milhões de habitantes, uma das capitais mais populosas da África. Historicamente, a cidade foi um posto avançado do Império Otomano e um reduto da coalizão anglo-egípcia. Em 1885, os rebeldes mahdistas capturaram Khartoum e assassinaram o general britânico Charles Gordon, em um dos eventos mais marcantes da história moderna do Sudão. Desde então, Khartoum testemunhou o nascimento da República do Sudão, sendo palco constante de mudanças de regime e negociações durante sucessivas guerras civis, símbolos recorrentes do poder nacional. A guerra civil que eclodiu em 2023 causou o colapso total da cidade. Combates em larga escala levaram à destruição de vastas áreas urbanas, à suspensão dos serviços bancários, à interrupção das comunicações, ao fechamento de hospitais e à quase paralisação da infraestrutura. Em apenas 2 anos, Khartoum tornou-se uma cidade fantasma, com milhões de moradores deslocados. O rio Nilo sob o céu noturno já não era mais iluminado, restando apenas ruínas e águas silenciosas. A antiga capital da intersecção cultural transformou-se em um microcosmo da crise humanitária que assola o país. A economia do Sudão apresenta uma estrutura tipicamente agrícola e altamente dependente de recursos naturais. A indústria manufatureira representa menos de 15% da economia, com mais de 60% dos equipamentos apresentando alto grau de obsolescência. A estrutura econômica é pouco diversificada e a resistência a crises é extremamente frágil. A agricultura, há muito tempo, representa cerca de 32% do produto interno bruto do país. É o maior setor de empregos do país, e cerca de 65% da população economicamente ativa depende da agricultura para sua subsistência. As principais plantações agrícolas incluem algodão, gergelim, amendoim, goma arábica, cana-de-açúcar, entre outras. Por outro lado, o Sudão é fortemente dependente da exportação de recursos naturais, especialmente do ouro. Nos últimos anos, em meio ao forte declínio nas receitas provenientes do petróleo, o ouro rapidamente se tornou a principal fonte de divisas do país. No entanto, a indústria aurífera é altamente dependente da mineração artesanal, apresenta regulamentação caótica e sofre com severo contrabando. Cerca de 90% da produção de ouro provém de canais ilegais, dificultando o controle governamental. O Sudão, lar dos núbios por gerações, passou a integrar o Antigo Egito por volta de 2800 a.C. Aproximadamente 950 a.C., rompeu com o domínio egípcio e estabeleceu o poderoso reino de Ku. Em seu auge, este reino chegou a contra-atacar o Egito e fundou a 25ª dinastia egípcia, governando o território egípcio por quase 100 anos. No século VII d.C., os árabes migraram em grande número para a região, alterando gradualmente a paisagem cultural local. A marca hierárquica do reino islâmico que emergiu no século XV sinalizou que o processo de islamização do Sudão estava basicamente concluído. Durante esse período, o país desenvolveu uma cultura única, mesclando influências árabes e africanas, e formou um sistema econômico baseado nas rotas comerciais ao longo do rio Nilo. Em 1821, o governador egípcio Muhammad Ali conquistou o Sudão, tornando um estado vassalo do Egito. Em 1881, eclodiu a revolta mahdista contra o domínio britânico, que chocou o mundo. Essa revolta, que durou até 1899, foi um dos maiores movimentos anticoloniais da história moderna da África. Embora a revolta tenha sido derrotada, deixou um impacto profundo na consciência nacional do povo sudanês. A partir de 1899, o Sudão tornou-se um território co-administrado por britânicos e egípcios. O país alcançou oficialmente a independência e proclamou-se uma república no dia 1º de janeiro de 1956. No entanto, logo mergulhou em um ciclo prolongado de instabilidade. A Primeira Guerra Civil, que eclodiu na véspera da independência, marcou o início do prolongado conflito entre o Norte e o Sul. A Segunda Guerra Civil, ainda mais devastadora, durou 22 anos e causou a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Já a crise de Darfur, que começou em 2003, atraiu ampla atenção da comunidade internacional. A assinatura de um acordo de paz abrangente em 2005 resultou no estabelecimento do governo autônomo do Sul. Finalmente, após um referendo realizado em janeiro de 2011, o Sudão do Sul tornou-se oficialmente independente no dia 9 de julho e passou a ser o 54º país do continente africano. Após a separação, o Sudão continuou enfrentando sérios desafios. Em 2019, protestos em larga escala levaram à queda do regime de Omar al-Bashir, que permaneceu no poder por 30 anos. Em abril de 2023, um conflito armado em grande escala eclodiu entre a Força de Apoio Rápido e as forças do governo.
Até o ano de 2024, esse conflito contínuo havia deslocado mais de 13 milhões de pessoas, configurando um desastre humanitário sem precedentes. A crise afetou 15 dos 18 estados do país. 70% das estradas, dos sistemas de fornecimento de eletricidade e de água foram danificados. O sistema financeiro entrou em colapso radical, enquanto as tensões entre as duas facções hostis, no que diz respeito à estrutura política nacional e à distribuição de poder, continuaram a se intensificar, mergulhando o Sudão na mais grave crise sistêmica desde sua independência. O Sudão possui um vasto território cujo relevo se assemelha a uma tigela gigante e rasa, com centro mais baixo e cercado por planaltos ondulados. A Bacia do Sudão, localizada no centro do país, ocupa quase metade do território nacional. Nessa região, ocorre a confluência dos rios Nilo Branco e Nilo Azul, sendo o coração da agricultura e da vida dos habitantes. A oeste localiza-se o Planalto de Darfur, cuja altitude aumenta gradualmente e cujo terreno é acidentado. O ponto culminante do país, a Montanha Mara, atinge 3.042 metros de altitude e está situado nessa região. Devido à sua localização estratégica, conflitos são frequentes nessa área. A leste, o Sudão faz fronteira com a Etiópia e apresenta planaltos íngremes e formações rochosas expostas, onde se encontra a cidade de Kassala. Ao norte, está o vasto e árido deserto da Núbia, coberto por areia amarela e rochas entrelaçadas, praticamente desprovido de sinais de vida. A nordeste, o país possui uma estreita faixa de litoral banhada pelo Mar Vermelho, onde se localizam as montanhas do Mar Vermelho, a única saída marítima do Sudão. A alma do Sudão é o rio Nilo. O Nilo Branco e o Nilo Azul encontram-se na capital, Khartoum, e seguem em direção ao norte, cruzando todo o país. Eles são o centro vital da agricultura, do abastecimento de água potável, do transporte e da geração de energia no Sudão. Quase todas as cidades importantes do país foram construídas ao redor do rio Nilo, com represas, sistemas de irrigação e oásis distribuídos ao longo de suas margens. O Nilo é um elo essencial entre a areia do deserto e o mar. Apesar disso, o clima do Sudão continua sendo extremamente rigoroso. O norte do país é uma típica zona do deserto do Saara, seca durante a maior parte do ano, com precipitação anual inferior a 100 milímetros, tempestades de areia violentas e um calor quase insuportável. A região central apresenta um clima de pastagens semiáridas. Embora as chuvas aumentem um pouco nessa área, o clima ainda é quente e seco. Já o sul do país é mais úmido, com influência do clima tropical de monções, onde a precipitação anual pode ultrapassar 1.000 milímetros, muitas vezes acompanhada de tempestades intensas. Em resumo, o Sudão é um país que reúne desertos, pastagens e estações chuvosas tropicais. A amplitude climática é vasta, mas a seca é a constante dominante. O país é quente durante todo o ano. Khartoum, por exemplo, é uma das capitais mais quentes do mundo, com temperaturas diurnas de verão que frequentemente variam entre 40 e 45 graus Celsius, podendo alcançar 53 graus em casos extremos. A diferença entre as temperaturas diurnas e noturnas é bastante acentuada, o que aumenta o risco de desidratação e insolação. A estação chuvosa vai de maio a outubro, especialmente nas regiões central e sul, onde as chuvas muitas vezes provocam inundações. Já a estação seca se estende de novembro até abril do ano seguinte, período em que o país inteiro enfrenta um calor intenso e prolongado. Essa condição climática extrema traz desafios em dobro. O norte sofre com secas persistentes e severa desertificação, enquanto o centro e o sul enfrentam inundações recorrentes. Os desastres naturais tornaram-se rotina no Sudão. Este país ancestral, alimentado pelo rio Nilo, está enfrentando o período mais desafiador de sua história moderna. O futuro do Sudão depende não apenas da reconciliação interna, mas também do apoio e da cooperação da comunidade internacional. E você? O que mais sabe sobre o Sudão? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. Até o próximo vídeo.